está se aproximando a prova do Enem. Nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos consecutivos, acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado a cada ano para avaliar o desempenho dos estudantes e viabilizar o acesso deles ao ensino superior. Quem está aqui em nosso estúdio hoje é Alexandre Lopes, presidente do INEP, para conversar e tirar as dúvidas sobre o Enem 2019. Olá, Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Obrigado. Uma questão interessante é que o Enem agora ele é realizado então em domingos consecutivos, né? Essa mudança foi no ano passado, né? A partir de 2017. 2017. E foi interessante, então, foi absorvido, isso é uma coisa que funcionou bem. Foi feita uma pesquisa de opinião à época e observou, perguntando para o aluno qual era a preferência dele. Se era fazer a prova sábado, domingo, todas no domingo ou em 2 domingos. E aí a preferência dos alunos foi fazer em 2 domingos diferentes. Isso ajuda do ponto de vista dos sabadistas, né, que sempre tiveram problema em fazer a prova aos sábados, mas o aluno preferiu, em termos de custos, compensava para atender o interesse do aluno e desde então o INEP aplica em 2 domingos. Agora, a gente vê que houve uma queda nas inscrições, né? Assim, a gente tem aqui uns dados, vamos dar uma olhada aqui em milhões, né? Assim, por volta aí de 2014 e até 2016, chegou a quase 9 milhões e aí vem caindo de novo, né? Qual é a avaliação de vocês? Por que está diminuindo? Primeiro, os dados do Censo da Educação Básica que nós também produzimos lá no INEP, a gente observa que a quantidade de alunos no ensino médio tem reduzido ao longo do tempo, porque a população tem diminuído, né? A população jovem tem diminuído. Então, a quantidade de jovens no ensino médio tem caído, consequentemente, no Enem também cai. Uma outra coisa importante é que nesses anos, 2014, 2016, a certificação do ensino médio era feita no Enem. Então, o aluno que não concluiu o ensino médio na idade adequada, ele fazia o Enem para conseguir a sua certificação do ensino médio. E desde essa época para cá, a gente faz um exame separado, que é o ENSEJA. Então, o ENSEJA, que é a avaliação que faz a certificação da educação básica, fundamental e ensino médio, ele é feito numa prova à parte. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos 3 milhões de inscritos no ENSEJA. Isso faz a diferença entre os que, ou seja, já não faz mais o Enem, ele vai no ENSEJA porque ele está interessado no certificado. Isso responde a essa diferença de 5 para 8 milhões. São aquelas pessoas que faziam o ENSEJA dentro do Enem e agora fazem uma prova à parte. E, além disso, há uma diminuição na população que está concluindo o ensino médio. Que faziam o ENSEJA, mas não tinham interesse de entrar no ensino superior, então por isso que foi feita essa separação. Isso. Por exemplo, dos 3 milhões de inscritos esse ano para fazer o ENSEJA, que também se inscreveram para fazer o Enem, foram menos de 200 mil pessoas. Então, você observa que a busca é mesmo pela certificação, porque eles poderiam ter feito o ENSEJA e depois concorrer ao Enem, mas a opção foi ficar só pela certificação. E foi interessante essa separação de fazer, porque o ENSEJA é um pouco menos concorrido, menos difícil. São propostas educacionais diferentes, né? No Enem você está concorrendo a uma vaga na universidade e no ENSEJA você está querendo medir o conhecimento do aluno. Ele tem o conhecimento mínimo necessário para ter a certificação de conclusão do ensino médio, então as propostas pedagógicas são diferentes. Então você faz provas diferentes e avalia melhor o aluno. Agora, e com relação à taxa de inscrição no Enem, que tem, a gente vê que quase metade, né, não chega a ser quase, não paga a taxa, né? Quem que se qualifica para ser isento da inscrição? Alunos, tem várias legislações que dão a gratuidade na inscrição do Enem. Alunos que estudaram o 3º ano do ensino médio em escolas públicas, fizeram o ensino médio em escolas públicas, pessoas vulneráveis também, aquelas que têm uma baixa renda. Agora, uma coisa que a gente tem feito é aquele aluno que teve a inscrição, teve gratuidade na inscrição, mas não fez a prova, se ele não justifica, no ano seguinte ele tem que pagar. Perde o direito à gratuidade. E com isso, o percentual de pagantes tem aumentado nos últimos anos. Porque, sendo de graça, a pessoa acaba não indo, sem consequência, você tem uma perda grande. E agora, com isso, você tem aumentado os pagantes e diminuído também a evasão. Agora, o exame se paga?
Não, o objetivo da inscrição ela não é suficiente para pagar todo o exame. Os recursos vêm do MEC, do próprio INEP. Tem que ter mesmo um subsídio, né? E qual é o perfil? Quem é que faz o Enem? Vamos dar uma olhada nessa... Assim, a gente tem aqui, por gênero, a separação, uma questão interessante, a gente vê que são mais mulheres que fazem, que se inscrevem, pelo menos, né? Assim, na população, as mulheres são um pouco mais do que os homens, mas aqui já é bem mais, né? Vocês têm uma avaliação? Por que será que isso acontece? Isso é uma constatação. A gente observa que não apenas na hora no Enem, mas também ao final da universidade, quando ele consegue concluir grau, o número de mulheres que concluem grau é superior ao do homem e maior do que maior do que sua representatividade na sociedade em termos de 52%. Assim. As mulheres são mais bem-sucedidas no sentido de ter mais educação, de entrar na faculdade e conseguir concluir a faculdade também. Então, isso se repete, né? E por região, a gente tem aqui 35% do Sudeste, 34% do Nordeste, 12% do Norte, 11% do Sul e 8% do Centro-Oeste. Interessante, o Centro-Oeste é bem pequeno, né? Sim. Mas uma coisa que a gente observa é que, como com a nota do Enem, o aluno ele pode se candidatar a universidades públicas ou privadas no Brasil inteiro, ele tem sido um importante instrumento de mobilidade. Então, a gente observa que, por exemplo, São Paulo é o estado que mais exporta, vamos chamar, alunos, que mais alunos que fazem o Enem vão fazer o ensino superior em outra unidade da federação. E Minas Gerais é o estado que mais recebe estudantes de outras regiões também para fazer o ensino superior. Isso pelo SISU, pelas universidades federais mesmo, não apenas no SISU, mas também com FIES e ProUni. Cerca de 50% dos alunos do ensino superior recebem algum tipo de apoio público, seja a universidade pública, gratuita, seja através de financiamentos, como o FIES, como o ProUni. Então, esses instrumentos eles são bastante importantes. Eles representam uma quantidade muito significativa de alunos no ensino superior. E isso permite essa mobilidade. Então, tanto faz ser a universidade pública como a universidade, instituições de ensino superior privadas, elas também recebem esses alunos de outros estados. E aí a gente vê por etnia, também reflete um pouco os dados gerais, né, da população, né? A maior parte de pardos, 46,4%. E isso também são os autodeclarados, né? Assim, que as pessoas mesmo que se dizem. 12,7% de negros mesmo, 4,9% de outros e 36% de brancos. Isso. Esse número de não brancos tem aumentado ao longo dos últimos anos também. A gente tem observado isso. Também tem aumentado a quantidade de pessoas que se declaram, talvez, né? Também, também. Okay. E o calendário, então, são os dia 3 e dia 10 de novembro, como a gente falou, são, né, 2 domingos, já falamos sobre essa questão dos domingos, né? E os dias e locais de prova sempre tem aquele problema das pessoas que chegam na hora que já fechou o portão, querem entrar, não conseguem, né? Assim. A partir do dia 16, o local de prova estará disponível. Então, o aluno, com o seu login e senha que ele usou para fazer a inscrição, ele pode, ou no site do INEP, ou através do aplicativo disponibilizado pelo INEP, ele vai poder baixar todas as informações relativas ao local de prova. Então, a escola, o local onde ele vai fazer, o endereço, a sala, todas as informações vão estar lá no seu comprovante de inscrição, que a partir do dia 16 ele já pode ter acesso. Aí os horários, tomar bastante cuidado de chegar com a antecedência necessária, né? Assim. Exatamente. É importante o aluno ele tem que tomar esses cuidados, né, de preparatórios, né, com relação a se alimentar bem, dormir bem, para poder estar bem para fazer a prova. E chegar com antecedência é sempre melhor, para que o emocional não atrapalhe o seu desempenho. E a divulgação depois? Também já vai se saber quando vai ser divulgado? Os resultados saem em janeiro. Os resultados saem em janeiro de 2020.
toda a logística que a gente faz para entregar a prova, a gente tem a mesma logística para recolher as provas, os gabaritos, as redações, para poder fazer o trabalho de correção. E aí isso se estende, são 5 milhões e 100 mil inscritos, então esse trabalho se estende ao longo, até o final do ano, e aí em janeiro nós divulgamos os resultados do Enem. Agora, uma questão interessante é como é calculada essa nota, né? Que sempre gera uma certa dúvida, porque não é assim o número de acertos, né? Depende das notas dos colegas, do universo. Como é que funciona isso? Isso. No Enem, a gente usa a chamada teoria da resposta ao item. Esse tipo de prova, esse tipo de item, de questão, a importância dele é que permite a comparabilidade das provas. Então, quem fizer a prova agora em novembro ou fizer a reaplicação em dezembro, as provas são comparáveis. Você consegue garantir que a prova tem o mesmo grau de dificuldade. Então, isso em relação aos anos anteriores também. Por isso, a gente consegue fazer uma comparação, um estudo da evolução de como estão indo os alunos em todos os Enems. E por essa teoria, você precisa fazer um tratamento estatístico das respostas. Então, não é a quantidade de acertos como você colocou exatamente. Assim, a partir das respostas dos alunos, é feito um tratamento estatístico e, com isso, a gente consegue medir o resultado. Então, depende, por exemplo, uma questão que ninguém acertou vai valer mais. Sim, tem Isso, exatamente. Quem acertou, quanto mais pessoas acertaram aquela questão, mais pessoas erraram, como foi isso. Isso tudo é levado em consideração no tratamento estatístico. Okay. Bom, o senhor já falou, né, para se preparar, que é bom, né, dormir bem, comer bem, isso na véspera da prova, né? Mas e antes da prova? Alguém que estudou ao longo do ensino médio, fez as provas, as tarefas, está preparado ou isso não é o suficiente? Isso é muito pessoal. É muito pessoal. Tem jovens que, apesar da pouca idade, eles têm bastante segurança. Então, o aspecto emocional, a ansiedade, não afeta tanto o aluno. Tem outros que se preocupam muito com essa prova e a questão da ansiedade pode realmente prejudicar o desempenho. Então, no primeiro caso, eu acho que o aluno ele pode focar mais numa revisão das matérias. E já no segundo caso, o mais importante é trabalhar esse lado emocional para que isso não atrapalhe o seu desempenho. Então, é muito individualizado, assim. Mas o importante é que o aluno ele foque na prova, ele esqueça toda essa complexidade que é a realização do Enem, a quantidade de pessoas que estão fazendo, com quantas pessoas ele está concorrendo. Ele tem que buscar tranquilidade, buscar a sua serenidade para fazer uma boa prova. Foca na prova. E também não adianta ficar só querendo, na última hora, querer decorar um monte de coisa, que justamente o foco é sair um pouco desse conteudismo, né? Ser uma prova mais reflexiva, a proposta é essa? Isso, mais competência e habilidades. Você não é tanto o aspecto conceitual. Então, a gente tem procurado ao longo do tempo ir melhorando a forma como a gente faz a prova para poder captar isso. Não a parte, só o conceito, a decoreba, mas também o quanto que aquele aluno consegue interpretar daqueles conceitos que foram ensinados para ele. E as provas são separadas, então, no primeiro dia tem a redação, as linguagens e as ciências humanas. Uhum. Né? E a previsão é 5h30 nesse dia, uma prova bastante longa, né? Realmente tem que descansar bem antes, né? Estar bem alimentado. Né? E no segundo dia, ciências da natureza e matemática, e aí tem uma previsão de meia hora menos. Isso, exatamente. Né? Que isso também é calculado pela média, pelo tempo de se fazer as questões. Sim, pela quantidade de questões, tudo isso vem sendo calculado. A quantidade de questões, o tempo que o aluno demora para responder as questões, o grau de dificuldade das questões também, a distribuição, né, do grau de dificuldade das questões na prova, tudo isso é calculado para esse tempo. Aquelas pessoas que precisam de algum tipo de atendimento especializado, em algumas situações eles vão ter 1 hora a mais para fazer a prova. Por exemplo, quem vai fazer a prova em videolibras, enfim, ele tem 1 hora a mais para fazer a prova, isso está previsto no edital. Isso, a pessoa que já, no momento da inscrição, já comprovou que tem essa necessidade. Exatamente. Na inscrição, a pessoa coloca o tipo de necessidade que precisa, que tem, qual é o tipo de adaptação que vai precisar para a prova. E aí isso é avaliado e, uma vez porque tem que apresentar laudos médicos em algumas situações, isso sendo comprovado, então a pessoa tem esse tempo adicional.
A redação, então, no primeiro dia, que também costuma ser também esse motivo de bastante preocupação, né? Uma recomendação é acompanhar as atualidades, né? Que geralmente o tema da redação a pessoa tem que estar bem versada, sabendo, acompanhando bem o que está acontecendo, né, no mundo. Eu não li a prova, eu não sei quais são as questões da prova. Eu não sei qual vai ser o tema, quais serão os temas da redação, mas é verdade, a gente procura medir a capacidade do aluno de poder escrever, fazer um texto dissertativo, argumentativo, e realmente a gente procura pegar temas da atualidade, né? Temas assim que facilitem o aluno a sua compreensão, que ele facilite ele desenvolver um raciocínio. O senhor disse que não viu a prova já está pronta, então? A prova já está pronta, todas as provas já foram impressas e nesse momento estão sendo distribuídas pelo Brasil, pelos Correios. E quanto tempo leva essa elaboração da prova? É um processo que movimenta o INEP praticamente um ano inteiro. As provas começaram a ser impressas em setembro, final de agosto, início de setembro. Então, antes disso, você tem a etapa de elaboração da prova, produção dos itens, depois a elaboração da prova, depois diagramação da prova, colocar a prova fazer a diagramação, fazer a impressão, fazer o ensalamento, porque cada prova leva o nome do aluno. As provas são individualizadas, as provas são nominais. E aí você tem que colocar a prova daquele aluno na sala onde ele vai fazer. São mais de 140 mil salas de aplicação de prova. Então a gente tem que fazer cada envelope para cada sala. Então tem um tempo, um trabalho de manuseio das provas que foram impressas, né, nos seus envelopes. Depois o armazenamento e, por fim, a distribuição. E a distribuição começou agora em outubro e vai até novembro. É um mês para a gente poder fazer a entrega das provas em todo o Brasil. E quantas pessoas envolvidas nesse sistema logístico aí para fazer tudo isso? Só no dia da aplicação são cerca de 400 mil pessoas, só no dia da aplicação da prova. Entre as que ficam ligadas diretamente à prova, os aplicadores, os fiscais de prova, fiscais de corredor, os coordenadores locais de município, de estado, os representantes do Correio que fazem a entrega da prova no dia da aplicação e no final do dia também recolhem os resultados, a Polícia Federal. Vão ter esse ano mais de 600 policiais federais trabalhando nos dias de aplicação do Enem, nosso plantão jurídico também, as procuradorias da AGU em todos os estados prontas para tentar atender eventuais demandas judiciais. Então são 400 mil pessoas trabalhando no dia da prova para garantir uma boa aplicação. Agora, em todos esses momentos aí, desde a elaboração, a distribuição, tem vários momentos que pode acontecer. Outra questão que sempre surge, né, que é a fraude. O que está sendo feito para evitar as fraudes? A gente sempre procura trabalhar para melhorar a qualidade e a segurança do Enem. Nós temos já ao longo dos anos, nós temos um termo de cooperação com a Polícia Federal, em que ela atua não apenas no dia da aplicação, mas durante todo o período de elaboração das provas, no sentido de investigar, de fazer um acompanhamento, dar orientações para a gente com relação ao aprimoramento da segurança. Tudo isso tem sido feito e implementado ao longo dos anos, sempre procurando reforçar. Então, ao longo do tempo, nós construímos uma sala cofre, uma sala de segurança, um conjunto de salas de segurança no âmbito do INEP, onde as provas são elaboradas, então nada entra, nada sai, as provas, os itens ficam ali, as pessoas manuseiam e elaboram as provas no ambiente seguro. Há o transporte com escolta da polícia até a gráfica, na gráfica também tem uma sala segura. O ambiente de impressão tem cerca de 650 câmeras filmando 24 horas por dia só a impressão das provas do Enem. Então, são vários itens, onde elas ficam armazenadas, também tem monitoramento, filmagem, elas ficam armazenadas no Exército. Então, é um trabalho coletivo, dos Correios, das polícias federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Corpo de Bombeiros dos Estados, o Exército. É um grande envolvimento de entes públicos para poder garantir uma prova com segurança. Agora, e o senhor estava me contando de uma novidade na prova desse ano, sugestão da polícia que se o celular tocar, mesmo estando, né, isolado, que o aluno perde. Então, exatamente. Então, isso é muito importante.
O aluno, ele não apenas ele tem de ligar o celular, mas garantir, porque tem alguns celulares que mesmo desligados, por exemplo, tocam um alarme. Se o celular tocar, mesmo que esteja no envelope debaixo da cadeira, pelo edital, o aluno é eliminado. Então, o aluno tem que tomar muito cuidado com isso. É uma prova muito importante na vida dele. Não vamos perder uma prova por causa de um telefone celular tocando. Então, garanta que o telefone de celular não toque, ou deixe em casa, enfim. Tome esse cuidado. Pelo novo edital, se tocar, está eliminado. E que outras coisas que o candidato não pode fazer, não pode levar, quais cuidados ele tem que tomar para não correr esse risco de ser eliminado? Todas as instruções estão no cartão de inscrição, mas principalmente a comida também é vistoriada, evitar esses equipamentos eletrônicos, porque isso pode gerar problema para ele, principalmente o celular, mas não apenas o celular. Né? Eu acho que está tudo no cartão de inscrição. Então, o principal é dar uma olhada mesmo no cartão essa é a antes novidade, de sair de casa. Essa é a novidade. Porque a caneta transparente, enfim, a questão da vistoria, isso o aluno já está acostumado. Mas a novidade é realmente essa questão do toque do aparelho celular durante a prova. Que as outras instruções são isso, a caneta transparente, a comida também, tudo visível, transparente, embalagens transparentes. Isso. Se o candidato, então, já fez o Enem, foi aprovado, qual é a próxima providência? Ele pegou a nota, e aí? E aí, na próxima etapa, ele vai poder tentar pleitear a vaga nas universidades. Aí vai depender da nota dele. Então, assim, a nota do Enem desse ano vale para o SISU do ano que vem, do acesso à universidade. E, no caso de instituições federais, por dois períodos de inscrição para a FIES e ProUni, as instituições ensino superior privadas. Então, de posse do Enem, ele vai, então, buscar sua vaga na universidade, né? Então, esperada vaga na universidade. Aí o SISU, por exemplo, né, que é o Sistema de Seleção Unificada para as Universidades Federais, ele fica 4 dias online, os alunos têm que ir acompanhando se a classificação dele subiu, desceu, de acordo com a nota. Tem que fazer esse monitoramento. Sim, é por isso que a gente corre para poder entregar os resultados em janeiro, que é justamente para poder viabilizar o SISU, né, que as universidades pedem que o SISU seja feito mais cedo. Então, esse é um período bastante importante do aluno, ele tem que também estar atento às datas, os prazos, para poder fazer a boa opção. O Enem tem 20 anos já de realização. Qual é o balanço que o senhor faz como presidente do INEP, assim, desse período todo? Eu acho que o Enem ele é um sucesso. O Enem ele serve para poder democratizar o acesso ao ensino superior. Eu me lembro que quando eu até a faculdade, fui fazer a faculdade, não tinha o Enem. E na minha época a gente tinha que fazer provas em vários estados, viajar, era essa dificuldade. Eventualmente você deixava de fazer a prova para uma universidade porque caía no mesmo dia da outra. Isso aconteceu comigo. E hoje em dia não. O Enem você consegue fazer a prova no seu estado, se não no seu município, mas no município perto. Então democratizou o acesso ao ensino superior. Ele estabeleceu também um padrão de qualidade com relação a como medir a qualidade da prova do ensino médio, nivelou esse grau de dificuldade para todos os brasileiros, então todos eles fazem a mesma prova, com o mesmo grau de dificuldade no Brasil inteiro, concorrendo às mesmas vagas, né? Isso acho que o Enem, nesse sentido, ele é um sucesso. E tem muito a avançar também, acho que o Enem ele vai melhorar muito ano que vem, com o início da aplicação do Enem Digital, para 50 mil inscritos em 15 capitais. Então, ano que vem a gente começa a migração para o modelo digital, que vai se concluir em 2026, e também futuramente com a aplicação dos novos itinerários do ensino médio no Enem. Então, o Enem hoje em dia faz parte, né, da vida do estudante, faz parte da vida das famílias, e ele vai evoluir junto com a educação brasileira. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigado. E obrigada também a você que nos assiste, espero que você tenha aprendido tudo sobre o Enem. Se você quiser rever, baixar o programa ou repassar o link, é só acessar o site da TV Senado na internet, o endereço é senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever. Se você quiser fazer algum comentário ou sugerir um assunto, telefone para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.